Fala galera, hoje eu vou falar sobre o código-fonte, mas calma que não é das urnas não. Esse assunto surgiu recentemente quando eu assisti um Reels no Instagram. 1 gram of DNA can hold over 433 petabytes of data. So they said, wait a minute, this is crazy. So they estimate that one human body can store 13.5 billion years of data. And how old is the universe? I have no idea. 13.5 billion years. Em que um americano informa que nós possuímos dentro do nosso corpo humano mais de 433 petabytes de dados, o que é uma quantidade absurda de informação que representaria mais de 11,5 bilhões de anos, algo assim. E eu me deparei com isso e me questionei, mas espera aí, qual que é o tamanho real do genoma humano? Porque o genoma humano ele está contido em uma célula. Essa quantidade de informação que ele menciona é o corpo humano inteiro. E dentro de uma célula, qual que é a quantidade de informação? Eu pedi ajuda para o ChatGPT e, para minha surpresa, o genoma humano não ultrapassa 750 megabytes. É uma quantidade muito baixa, muito reduzida de dados, especialmente se a gente comparar com o que nós, seres humanos, já estamos produzindo em termos de programação, de códigos-fontes, de programação de softwares, de jogos, de aplicativos. Só para ter uma ideia de comparação, 750 megabytes é mais ou menos o tamanho do Instagram. Instagram, alguns jogos de computador. Um exemplo de jogo é o Age of Empires 2, antigo, aquele clássico. Enfim, é uma quantidade de dados muito reduzida. E, inclusive, outro dia eu baixei Dead Redemption e são 115 gigabytes, 200 vezes mais que o genoma humano completo. Então, isso me surpreendeu de uma maneira tremenda. Eu imaginava que o genoma humano teria um tamanho assim, inigualável para programação humana. Imaginei que seriam terabytes, né, empilhados em cima de outros terabytes. E muito pelo contrário, é muito singelo o tamanho do genoma humano. E antes que isso deponha contra quão extraordinário o genoma humano quão extraordinário é a codificação, o código de Deus contido no DNA, isso reforça muito mesmo, a origem divina desse código. E eu vou explicar por quê. Existe um conceito de programação que chama densidade de código. Essa densidade de código é um conceito de TI que basicamente representa a quantidade de entrega de função que um determinado código-fonte consegue produzir com relação ao seu tamanho. Ou seja, quantas mais funcionalidades, quantas mais funções um código-fonte entrega no mesmo tamanho, mais eficiente ele é, maior densidade de código ele possui. E baseado nessa informação, a gente tem que ver o que o código do DNA, o genoma humano, entrega em termos de função. Bom, basicamente isso aqui, né? Todo o meu corpo, toda a minha feição, todas as funções do meu corpo, todas as especializações celulares, essa máquina extremamente alinhada e perfeita que é o nosso corpo, está entregue em 750 megabytes. Para pensar que loucura, que coisa extraordinária. É uma densidade de código, não está nem na casa de milhões de vezes, é bilhões ou talvez trilhões de vezes maior do que a densidade de código que nós, seres humanos, conseguimos entregar. Daí você já começa a perceber, né, quais as implicações disso. Poxa, se o código do DNA, né, o genoma humano, tem uma densidade tão superior a qualquer código humano já feito, a gente tem que necessariamente perceber que quem é que tenha criado esse código, né, do DNA é milhões, trilhões de vezes mais eficiente na atividade de programação do que o ser humano. Uma conclusão assim, objetiva dessa informação. Outra implicação, aí eu vou até afastar minha premissa, né, de que Deus escreveu o código, todo mundo que me segue já sabe disso, mas vou afastar essa premissa para realmente ver como que a densidade de código do DNA reforça a
à conclusão de que a vida não pode ter surgido por eventos aleatórios, por eventos naturais ao longo de milhares e milhões e bilhões de anos e séculos. Enfim. Para que a vida surgisse, a densidade de programação que hoje existe no nosso DNA teria que ter existido desde o início, porque senão o DNA não funcionaria. Se a densidade de programação lá no início tivesse surgido de forma aleatória, ela seria muito, muito escassa, como nós também, humanos, estamos evoluindo na densidade de código dos softwares que nós produzimos. A gente começa por baixo, né? Tudo que tem um início, a gente começa fazendo mal feito, e vai evoluindo. Então, exemplo disso são celulares, né? Quando que os celulares evoluíram? Os celulares eram toscos, enfim, não tinha acesso à internet, e tudo vai evoluindo. Se a tese de que a vida surgiu através de processos de seleção natural, moleculares, lá em uma bacia de uma sopa de vida pré-biótica, uma sopa pré-biótica lá nos primórdios da Terra, a gente teria que assumir que a densidade de programação do DNA lá no início era baixíssima também, porque ela teria que ter evoluído, né? Exatamente, teria que ter começado de uma densidade muito baixa para ir crescendo. E para que o DNA tivesse uma densidade muito baixa lá no início, para se produzir qualquer coisa com uma densidade muito baixa, próxima da nossa, inviabilizaria o processo de construção de uma molécula, né, de uma célula funcional, porque a gente precisaria de um número infinitamente maior de dados. Eu não estou suportando mais! O que afasta completamente a hipótese de um evento aleatório, de que um raio ou um vento tenha batido com um certo ângulo numa poça de lama ali tinha alguns aminoácidos e por acaso eles se juntaram, formaram a primeira proteína. Afasta por completo, porque a densidade de programação, a densidade do código do DNA necessariamente sempre foi a mesma, entendeu? Então já surgiu a vida, essa capacidade incrível de programação que está contida no nosso DNA. Então, esse novo insight aí que eu estou trazendo deixa os materialistas numa sinuca de bico. Porque se eles assumem que a densidade de código do DNA lá no início era menor e foi evoluindo até chegar nessa densidade enorme que existe hoje, para que a gente conseguisse entregar uma função completa de uma célula, a quantidade de dados que teriam que se organizar para formar a primeira célula seria infinitamente maior do que a quantidade de dados que existe hoje no DNA para formar uma célula. Então, a coincidência, né, que precisaria acontecer para juntar essas informações, que seria uma quantidade absurdamente maior do que a gente consegue, que o DNA consegue produzir hoje, né, simplesmente se tornaria impraticável. E, assumindo que o DNA sempre teve esta densidade de programação, significa que não evoluiu, né? Surgiu assim. Então, não tem como escapar. Os ateus simplesmente não tem como escapar disso aí, não. Essa é só mais uma dos insights que põem pá de cal, enterram completamente o materialismo. Mas talvez essa seja uma das mais interessantes e talvez mais originais que eu estou trazendo. Em nenhum lugar aí, talvez no mundo, você vai ouvir alguém falando o que eu estou falando aqui agora. Então, pensa bem nisso, reflita sobre o que representa essa densidade do código do DNA humano que entrega um corpo humano, uma máquina perfeita, com vários sistemas, órgãos, diferenciações, funções, um próprio hardware, né? Um hardware que se autorregenera em 750 megabytes. É ridiculamente pouco. É perfeito demais, é muito lindo. Isso dá até arrepio. A gente arrepia se pensar o como que é. Lembrei aqui um fato que eu também é uma implicação dessa descoberta aí, que é fantástico, fenomenal. Considerar a diferença do genoma humano para o genoma de um chimpanzé, isso abarca 1,2% das bases de nucleotídeos. Ou seja, é basicamente com 10 megabytes
você constrói a diferença entre o ser humano e o chimpanzé. A diferença entre nós e os chimpanzés está contido em basicamente 10 megabytes. O que é 10 megabytes, meu amigo? É um PDF que você produz. Para comparar a nossa diferença com um chimpanzé, toda a carga que isso carrega, né, com um PDF. É o que Deus consegue produzir, diferencie um humano de um chimpanzé. Nós conseguimos produzir com esse mesmo tamanho. Um PDF, tá aqui um PDF. Humano chimpanzé. É surreal.